Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo na paz? Professor César Robério, seu professor de História do canal Educação, transmitindo diretamente do Estúdio 4 para toda a galáxia. Bom dia especial para a nossa amiga Andressa, intérprete de Libras, Elcimar, nosso diretor de estúdio, de imagem. Bom dia para o Ryan Gabriel, né, que está aqui também acompanhando a aula. Rian, é Rian, eu complicando aqui, Andressa, essas coisas, tentando enfeitar demais. Vamos lá, meu povo, é o seguinte, hoje nós estamos dando sequência, esta é a segunda aula. Se porventura você não assistiu, não acompanhou a aula anterior, vai lá no portal, no site lá do canal Educação. Todas as aulas de todas as disciplinas, de todas as séries, estão disponíveis lá, tá bom? E é interessante para você retomar, fazer, né, dar sequência. Mas agora nós vamos dando continuidade a nossa aula de hoje sobre redemocratização. Quem é essa imagem? Vamos sempre começar pela imagem, na sequência vamos ao texto, né? Ah, tá aqui. Olha aqui, André, o nosso amigo colocou, professor, é Rian, não é Rian Gabriel, não é Gabriel, pronto. Agora está digitado corretamente. Ok. Valeu, meu irmão, vamos lá. Quem é esse senhor? De paletó, gravata. Ele é um general, é o general Castelo Branco, né, foi o primeiro dos presidentes generais, né, do período da ditadura civil-militar. Esse que está na sua tela, de 64 a 85. Ele não está usando uniforme, né, a farda militar, como esse outro militar, senhor que está assim, logo atrás dele, porque havia uma orientação não, Rian, não é o Getúlio, não. Nesse caso aí, até que lembra, né, Rian? Você olha assim rapidamente lembra o Getúlio Vargas, né? Mas não, esse aí é o general Castelo Branco, é o primeiro de uma série de 5. Ah, professor, vamos estudar a ditadura militar? Não, na verdade, no tema da aula de hoje é a redemocratização. É essa passagem de um período ditatorial, né, para um período democrático. Redemocratização. Né? Vamos falar sobre a ditadura de forma tangencial para que você se localize, né, para que você compreenda sobre o que nós estamos, qual é a temática da aula de hoje, tá bom? Então, assim, o general Castelo Branco, não só ele, os outros 4, foram 5, né? Veja que eles eram orientados a usar roupas de civis, paletós, ao que tudo indica, era uma forma, né, de descaracterizar aquela ditadura militar, não é? Então, tipo assim, não é o general Castelo, é o presidente Castelo Branco, ele era general. Olha aqui, que interessante, André, o Rian diz que está cursando o 8º ano, ainda não estudou esse assunto. Falei, parabéns, meu irmão, porque quando o senhor chegar lá, o senhor vai estar com uma base boa, beleza. Convide seus colegas também para acompanhar essas aulas, porque já vai sendo muito interessante como uma preparação, tá bom? Vamos ao texto. Grupos políticos de direita, como o partido UDN, acreditavam que a presença dos militares no poder seria passageira, até que a ordem no país estivesse restabelecida. Isso aqui é interessante, que nós comentamos na aula anterior, que muitos que apoiaram, né, o golpe, que foi um golpe, né, porque tinha um presidente democraticamente eleito, né, o senhor João Goulart, e que ele foi afastado da presidência, né? Foi afastado da presidência pelo golpe militar. Beleza? Então, essa galera, eles apoiaram o golpe militar, acreditando que seria passageiro, até que a ordem no país estivesse restabelecida. Que passageiro que nada, durou foi 21 anos, né? Como você está observando na sua tela, vai de 64 até 85. Tá legal? Então, assim, na aula anterior, nós comentávamos sobre esse aspecto. Muitos civis que apoiaram o golpe militar em 64, eles acreditavam, primeiro, que os militares não iam permanecer muito tempo, e até mesmo os próprios militares diziam que era algo passageiro, que não foi, né? E segundo, eles tinham algo em comum. O que é que eles tinham em comum? Todos queriam tirar o João Goulart da presidência. Fosse membro da classe média, fosse banqueiro, latifundiário, a galera era essa, tá bom? Olha aqui o Rian, 64, mas se não me engano, a de 40 foi Getúlio. Sim,
Na aula anterior nós trabalhamos sobre isso, tá legal? Você dá uma olhadinha lá depois, Rian. Nós temos duas redemocratizações, né? Uma que mais recentemente, digamos assim, essa aqui depois de 45, que é quando o Getúlio Vargas foi deposto, né? Naquele momento do chamado Estado Novo, que era um período ditatorial, e na sequência em 85, tá bom? E os militares? Os militares também eram formavam um grupo homogêneo? Não, não, não. Olha o que está na sua tela. Uma ala dos militares eram considerados militares moderados. Moderados. Quem eram esses caras? Os militares moderados, eles diziam o seguinte: primeiro que eles não eram muito favoráveis à questão das prisões arbitrárias, né? A questão das torturas, não. Eles até diziam: olha, esse negócio de governar, isso fica para os civis, né? A nossa, como é que a gente vai, vamos usar um termo mais assim, contemporâneo, a nossa vibe, fica melhor vibe, né, Andrés? A nossa vibe mesmo são os quartéis, a vida militar, esse negócio, cara, tem que debater com esses deputados, a gente manda um projeto lá para o Congresso, eles votam contra. Então, uma ala dos moderados, defende exatamente o seguinte: que não fosse muito duradouro a permanência deles na presidência. No entanto, surge também os militares da linha dura, né? E que se fortalece, sobretudo, a partir de 68. Para esses outros militares, né, ele já defendia o contrário, né, que deveriam permanecer mesmo na presidência, não deveriam arredar o pé tão cedo e governar com truculência, né? Para eles era normal esse negócio de prisão, tortura, execuções, linha dura, né? É a chamada linha dura. Então, veja bem, e é até interessante, porque nós não devemos generalizar, tá legal? Essa porque não é aula sobre ditadura civil-militar, né? Nós estamos falando de redemocratização, porque nas aulas que eu ministro sobre esse período, eu faço devidas ressalvas, por exemplo, para que não coloquemos todos os militares numa vala comum. Vocês sabiam que algo em torno de 7.500 militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica disseram não, né, para aqueles métodos truculentos de prisões arbitrárias, de tortura, de execuções, né? Foi. 7.000, algo em torno de 7.500 militares. Foram punidos, porque na época o governo era muito, né, governava com mão de ferro. Então esses militares, a grande maioria teve dificuldades financeiras, né? Porque o cara, quando está na força militar, né, ele recebe um salário, entendeu? É o trabalho, a profissão dele é ser militar. E aí, cara, alterava toda a vida da pessoa, pai de família, né? Isso aconteceu com mais de 7.000 militares. E aí, o que acontece? Alguns historiadores não tocam neles, ficam focando mais, e de fato também muitos civis foram torturados, foram mortos. Então, uma parte da historiografia não toca nessa temática, né? Foca mais na questão dos civis, e de fato é preciso mesmo, né? E por outro lado, os militares, boa parte dos militares não querem saber de falar disso não, né? Parece que causa um mal-estar e tudo. Então eles ficam assim no limbo, né? Numa área cinzenta que muitas vezes não são estudados, compreendidos a situação deles, tá legal? Mas aprendam isso, dentro dos militares, durante a ditadura, havia aqueles do segmento mais moderado e aqueles que eram considerados linha dura, né? Em 1967, os militares outorgaram, né, uma Constituição na qual suprimiram o voto direto ao Executivo, instituíram a censura prévia aos meios de comunicação e restringiram o direito de associação. Professor, comenta. Me diga, o que é outorgar uma Constituição? Vamos lá. Aprenda. Com essa Constituição que está em vigor, a de 1988, né, o Brasil já teve 7 Constituições. 7. Isso é um bom sinal, um mau sinal? É péssimo. Sabe por quê? Porque um país, qualquer país do mundo, que tenha já tido 7 Constituições, galera, isso é uma manifestação de quê? De instabilidade política. Instabilidade política. Tá legal? 7 Constituições. Uma Constituição, uma Carta Magna, uma lei maior,
Tá certo? Veja bem que a Constituição ela tem que ser um documento perene, duradouro, né? Não é algo assim que tem que constantemente ser alterado, né? Substituído de um por outro. Não é legal. Bom, vamos lá. Dito isso, as constituições, de duas uma, ou elas podem ser promulgadas ou podem ser outorgadas. Por exemplo, a que está em vigor, de 1988, ela foi promulgada. Como é que a Constituição é promulgada? Quando ela é produto do debate de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, um grupo de deputados foram eleitos, houve um forte debate, uns defendem de uma forma, outros defendem de outra, os projetos de lei, projeto de Constituição, e vão aprovar. Porque a maioria aprovou, está valendo. É uma Constituição promulgada, democrática. Qual é a outra forma? Constituição outorgada. Outorgada, galera, quer dizer imposta. Não é produto de debate coisa nenhuma. Geralmente para atender às vontades, pessoais de alguns ditadores, ou então pessoas que estão governando com plenos poderes. Destas 7 que eu te falei, 3 foram outorgadas, foram impostas. A de 1824, na época de Dom Pedro I, governou com mão de ferro. A de 1937, Getúlio Vargas, dando início ao período ditatorial, do Estado Novo. E a terceira, que é esta Constituição que está na sua tela, a de 1967. Tá legal? Essas 3 Constituições foram outorgadas. Se a Constituição é outorgada, ela garante plenos poderes, para quem está no poder, à frente do poder. No caso, plenos poderes para Dom Pedro I, a de 1824. Plenos poderes para Getúlio Vargas, a de 1937. E plenos poderes para os militares, a de 1967. Tá ligado? As outras 4 foram promulgadas. A de 1891, a de 1934, a de 1946 e a de 1988, que é que está em vigor. Tá legal? E essa aula está gravada, né? Veja bem, se daqui a algum tempo acontece algo, que essa Constituição de 88, ela vai ser, se ela, Deus o livre, ela ser revogada, é porque estamos entrando em outra fase nebulosa, tipo essa que nós estamos comentando agora, da ditadura civil-militar. Porque essa Constituição de 88, ela muitas vezes não é obedecida, não é cumprida, mas é uma Constituição muito avançada, que garante muitos direitos para o cidadão. Tá legal? Então, veja bem, Constituição de 67. Que garantia tudo que você está falando, que está colocado na sua tela. Suprimia o voto direto ao executivo. Suprimir, pessoal, quer dizer que elimina. Ou seja, pela Constituição de 67, os brasileiros e as brasileiras foram impedidas de votarem para presidente. Quem que votava? O Congresso. Eleição indireta. E votava como? Livremente? Não. Fortemente pressionado pelos militares. O brasileiro só voltou a votar para presidente da República nas eleições de 1989. Tá? Por quê? Porque não vai passar o projeto da emenda Dante de Oliveira. Foi uma emenda dessa Constituição bem aí. Bom, pessoal, então censura prévia. Olha que é a censura prévia. Antes do artigo ser publicado, um funcionário de um órgão do governo, chamado censura, que é o censor, ele analisa o artigo e se ele entender que tem que falar que você está bastante agressivo, ofensivo, entre aspas, em relação ao governo, o artigo ele é vetado. Ok. Na sequência, com o fim do milagre econômico, uma política de crescimento econômico promovida pelos militares, a população passou a ficar como? Descontente. Gente, por que milagre econômico está entre aspas? Primeiro, que milagre econômico foi esse? Olha, os militares, eles procuraram divulgar para a sociedade brasileira que o Brasil era uma potência, que o Brasil estava se desenvolvendo rapidamente, que ninguém segura mais o Brasil e tal. E cunhou-se naquela época, elaborou-se nessa época, esse conceito de milagre econômico. Um milagre econômico. O Brasil está crescendo muito, o Brasil está exportando, está de vento em popa, beleza. Mas ocorre, meus queridos, que esse milagre econômico, ele não veio acompanhado de uma melhoria na qualidade de vida da maioria das pessoas. De fato, não. Na verdade, começa a preocupar de forma muito rápida a questão da inflação, ou seja, o descontrole no preço dos produtos, como também a questão do desemprego,
e as empresas, algumas até entrando mesmo em processo de falência. O certo é que a população está descontente, né? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, se você quiser entender assim, a situação de qualquer país do mundo, imaginar o que, é que pode acontecer no futuro breve, basta você analisar, é importante analisar os indicadores econômicos, tá bom? Indicadores econômicos, inflação, desemprego, percentual de falência das empresas. Aí você vai tendo uma visão de médio e longo prazo para que você imagine para onde é que se está caminhando, tá bom? O que acontece? Muitos que aplaudiram o golpe civil-militar na década de 60 do século passado, quando eles começaram a perceber a dificuldade que eles estavam tendo para comprar alimento, por exemplo, e outras coisas, produtos mais que são essenciais para a nossa vida, começaram a recuar em relação ao apoio à ditadura militar. Por quê? Porque teve também essa questão econômica. Interessante, uns ficavam indignados, né, com a ditadura e protestando, inclusive, correndo risco, naquela manifestação de rua, nós colocamos várias imagens nos nossos slides, uns iam para essa postura mais decidida por conta das prisões, das torturas, dos exílios. Exílio forçado. O cara era obrigado a sair do Brasil para não ser morto, né? E muitos saíram. Então, veja que era uma situação, pessoal, que era muito comum naquela época, tá? Então, assim, a questão econômica, ela pesa. Ela tem um papel decisivo. O que diz esse jornal? Estado de São Paulo, né? A edição do dia 17 de novembro de 1974. 74, galera. Em 74 estava o quê? Com 10 anos da ditadura militar. O que acontece em 10 anos? Qualquer governo há 10 anos no poder, ele passa por um processo de desgaste. Natural isso. Seja ele quem for, em qual país for. Então, em 10 anos, muitos já estão decepcionados, né, com o governo militar e não estão mais com expectativa que coisa boa vai acontecer, não. Diante das disputas internas entre diferentes visões militares sobre a ditadura, durante o governo do Geisel, observou-se que a única oposição permitida, o MDB, ganhou força, né, nas eleições legislativas. Isso quer dizer o quê? Os militares, procurando dar uma ideia, né, de democracia, divulgavam que o Brasil tinha 2 partidos, democracia com 2 partidos, nos poupe. Mas, enfim, é o que eles falavam. A Arena, partido que defendia o governo militar, e o MDB, o partido que era contra, né, o governo militar. Então, vejam vocês que se a ideia era essa, de criar assim passar um verniz de democracia num prédio antigo da ditadura, mas aquele único partido que foi consentido, permitido pelos militares, que era o MDB, esse partido ele começou a ganhar as eleições, né, nos estados. Isso deixou os militares preocupados. Então, diante das disputas de diversas visões militares sobre a ditadura durante o governo do Geisel, observou-se que essa única oposição permitida, que era exatamente, né, o MDB, acabou ganhando muita força nas eleições. Olha aqui, olha o título da matéria do jornal. A oposição está vencendo em 18 estados. Isso é interessante porque, naquela época, as eleições, o voto impresso, né? Então, havia contagem de votos, não era instantânea, né, como hoje, na urna eletrônica, é muito mais prático, com certeza. Então, por isso que, ao longo da apuração das eleições, os jornais iam divulgando, da forma como está colocado aí. A oposição estava vencendo em 18 estados, né? Então, os jornais, ao longo dos dias, iam atualizando e tal. Ó, um militar pega um jornal desse, o Estado de São Paulo, lê uma matéria dessa, ele já fica preocupado. Então, isso quer dizer o quê? Que a oposição, ou seja, o MDB, estava logrando êxito, né? Em 18 estados, cara, na maioria dos estados. Então, eles ficaram... Os militares, vamos perder essas coisas, vamos perder o poder, porque eles vão começando pelo Estado.
E olha essa imagem. Olha, Deus, essa imagem. Essa senhora está triste, né? Segurando a bandeira do Brasil, que alguns ainda se atrevem a sequestrá-la, mas ela está. Qual é a interpretação que eu faço? É uma brasileira, ela se apega ao símbolo da nação. Imagine que ela possa ter o quê? Um filho ou um esposo preso pela ditadura militar. O que ela pode fazer, coitada? Ela não vai pegar em armas, ela pega na bandeira. É como quem se pegasse no escudo, né? Para se defender. É tipo assim, olha, eu estou aqui representando a sociedade brasileira, não está legal, não está bom o que vocês estão fazendo conosco. E veja que não tem ninguém sorrindo aí, não. As pessoas estão visivelmente tensas. Né? Ora, mas diante de um militar armado, né, não sabe qual pode ser a reação dele, né? Quantos civis não foram mortos, e naquela época se matava mesmo, era na luz do dia. Né? Alguns eram torturados e mortos em presídios, em cadeias, enfim. Mas outros acabavam sendo executados no meio da rua mesmo. E não acontecia absolutamente nada com esse pessoal. Então, meus queridos, a parada da ascensão econômica do país acentuou a perda da legitimidade, né, do governo militar. Nas questões sociais, cada vez mais evidentes, né, os sinais de que torturas, represálias e desaparecimento se associavam com o controle autoritário dos ditadores. Então, veja bem, perda da legitimidade, como está colocado no primeiro parágrafo. Então, o que seria a perda, né, da legitimidade? O governo perde o apoio da sociedade. Né? A questão da governabilidade ficou comprometida. Por quê? Porque as pessoas pensaram assim, mas peraí, cadê o fulano de tal? Nunca mais eu vi. Não, foi preso. E dizem que foi morto. Foi torturado, não resistiu à tortura, morto. E não tinha velório, né? As pessoas eram privadas, pessoal. Olha que coisa bastante triste, né? Eu vou comparar aqui grosseiramente com esse período agora recente da pandemia, em que as pessoas, quando faleciam, né, do Covid, já não bastasse a perda, né, de um parente, de um amigo, você também era proibido, você não tinha como se despedir. É algo da nossa cultura, da cultura ocidental, da cultura brasileira. O momento do velório, tem algo de ritual naquilo ali. É a última despedida, né? Aquela pessoa vai ser sepultada. Ela não está mais viva, ela está morta, mas é o que restou, o corpo, né? Então você imagine, já não bastasse alguém alguém ter matado seu filho, matado seu pai, seu irmão, sua irmã, e você não lhe foi tirado, inclusive, a oportunidade de se despedir. Não tinha velório. É isso. Então o quê? O governo vai perdendo legitimidade. As pessoas vão deixando de apoiar e vão ficando contra, né? Então, e nas questões sociais, mais evidente, quando diz assim, mais evidentes sinais, por quê? Porque mesmo eles querendo encobrir, mesmo não tendo digamos assim, a liberdade de expressão, a imprensa era amordaçada, tudo isso acontecia, mas observe que, de qualquer maneira, a informação acabava saindo, acabava vazando. Né? Alguém que foi preso também, que escutou alguém ser torturado até ser morto, alguém que viu, na hora que o rapaz ou a moça foi preso, né, no meio da rua, botaram dentro de um camburão, como chamavam, né, o carro da militar, e levavam para uma delegacia e pronto, desaparecia. Tinha essa palavra naquela época. Olha o cinismo. Chamava os desaparecidos. Desaparecido político. Uma pessoa não desaparece. Pelo amor de Deus. Se eu chegar aqui amanhã no estúdio do canal Educação, cadê a canetinha que a gente está usando? Não, desapareceu, eu estava aqui. Alguém levou, sei lá. Mas um ser humano desaparecer. Mas, enfim, esse termo era também utilizado na época. E é até conhecido, né? É muito assim, quando fala os desaparecidos políticos, você já subentende, que eram aquelas pessoas que lutavam contra a ditadura militar e que acabaram sendo, de fato, mortos, né? Muitos deles. Como os militares não queriam perder completamente, né, o seu domínio sobre a sociedade, os militares propuseram o quê? Uma transição lenta e gradual para um regime democrático. Ou seja, caiu a ficha. Caiu a ficha para alguns militares, outros não.
Porque os militares, em linha dura, eles vão continuar insistindo que devem permanecer à frente da presidência. Mas para alguns, eles vão concluir o seguinte: não, gente, olha, vamos voltar para os quartéis. Está demais, né? A coisa está desandando e tal. Mas também nós não podemos sair assim de uma hora para outra, não. Né? Vamos fazer uma transição lenta e gradual. Transição do que para quê? Uma transição de um regime ditatorial para um regime democrático, tá bom? Então, isso aconteceu naquela época, tá? Isso aconteceu naquela época, tá legal? Então, assim, vamos entender dessa forma? Os militares não permitiram, eles não concordaram que fosse uma mudança abrupta, né? Assim, de uma hora para outra, tá bom? E foi assim que aconteceu. Alguns direitos foram garantidos, como, por exemplo, o fim dos decretos mais rígidos, devolvendo à população a liberdade de expressão, o pluripartidarismo, o fim da censura sobre as manifestações artísticas e a anistia dos exilados políticos. Vamos comentar cada um? Veja bem, quando devolve à população a liberdade de expressão, é porque você não podia falar o que você pensava, não. Né? Porque tinha as consequências, prisão, tortura. Pluripartidarismo, a existência de vários partidos. Ah, professor, mas tinha a Arena e o MDB? Sim, tinha dois. Era um partido sim senhor e o outro era o partido não senhor. Mas aí, isso contempla todos, né, os anseios da sociedade? É lógico que não. Porque se você, era possível que alguns não se sentissem atraídos nem por um e nem pelo outro. Por que não? Isso é natural. Alguém dissesse, não, galera, é o seguinte, no momento eu não estou simpatizando nem com essas propostas da Arena e muito menos do MDB. Direito da pessoa, do cidadão. Então, seria o quê? O retorno ao pluripartidarismo político. O fim da censura sobre as manifestações artísticas, cinema, teatro, né, música, poesia, enfim. A proposta deles é que seja eliminado toda essa censura. E, por último que eu digo, em relação ao que está na sua tela, a anistia de exilados políticos. Aquelas pessoas, como, por exemplo, o Gilberto Gil foi para Londres, o Caetano Veloso também, Chico Buarque de Holanda foi para a Itália. Era o exílio, tá? Exílio forçado. Porque uma coisa é você acordar hoje, para quer saber? Vou para a Europa. Conhecer aquilo ali, juntar uma graninha aqui, passar um ano juntando, Deus, passando um ano juntando uma grana, conhecer lá a Torre Eiffel, por que não? Museu do Louvre. De boa, espontaneamente. Outra coisa é alguém chegar para você, arruma tuas malas, cai fora, sai do país, não tem mais condição de você ficar aqui. Desse jeito, cara, de uma forma violenta, né, truculenta. Não foi opção, né, eles foram obrigados. E muitas vezes até para preservar a própria vida, cara. Então, sem ter grana, sem ter se preparado, né? Entrava no avião, o cara entrava, o representante do governo federal entrava no avião e dizia, não volte mais nunca aqui. Isso é coisa. Né? Você pode até pesquisar depois da aula, tem um depoimento interessante do Caetano, que ele disse que foi assim um dos dias mais tristes da vida dele, foi quando um agente da Polícia Federal, na época, né? Entra no avião de forma muito agressiva e diz, olha, vai-te embora, não volta mais nunca aqui. Ora mais, como se o país fosse deles. Né? Na casa de uma pessoa, você compreende. Se alguém disser, não vem mais na minha casa, você, não, tudo bem, a casa é sua, tranquilo, de boa. Agora, num país, cara, isso é algo absurdo. Mas foi muito o que aconteceu com aqueles que foram para o exílio. Novamente, a questão do paletó. Esse senhor aí de paletó é um general. General Geisel, né? Ernesto Geisel. O que está à frente dele também, o outro general, você está até identificando pelo uniforme militar, pela farda, né? É o general Figueiredo. Eles foram os dois últimos presidentes militares nesse período ditatorial, que vai de 64 a 85. Então, ele está de paletó porque era para passar essa ideia, né, tentar diminuir esse peso, que eram militares, que já não estava muito legal, não. As pessoas já estavam muito chateadas com essa história de militares e não poder voltar para presidente. Vamos lá. Os militares propuseram uma abertura, porque o período era... Quando se fala... Interessante as palavras, né? Assim, é porque a abertura rima com democracia, né? E o que estava acontecendo era uma ditadura, então eles se pretendiam a liderar, empreender uma abertura que fosse lenta, nada de vexame, gradual, aos poucos e segura.
Segura como? Segura na percepção deles, né, dos militares. Porque, gente, deixa eu só adiantar logo aqui uma coisa, que é algo que preocupava muito os militares. Como eles tinham prendido, torturado e matado, né, muita gente, eles temiam que, uma vez saindo do poder, eles fossem logo punidos, presos, né, para pagar os crimes que eles cometeram. Alguns militares. E esclarecendo, os maus militares, porque na aula anterior eu dei uma informação aqui. Eu disse que algo em torno de 7.500 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica disseram não. Disseram não para aqueles maus militares que davam ordens para eles, absurdas, para eles torturar e matar civis desarmados. Alguns militares disseram, não, peraí, o senhor é meu superior, o senhor é um marechal, é um general, é um major, mas eu não vou fazer isso aí não, me entenda. Eu vou pegar uma pessoa desarmada, torturar ele, né? Matar, por quê? Para quê? E esses militares que disseram não à tortura, né? Eles foram afastados, alguns da vida militar, da carreira militar, e passaram dificuldades, né? Até mesmo para garantir a sobrevivência da família, cara, porque os militares são remunerados, tem um soldo, né? Soldo dos militares. Terminando essa aula, seria interessante, só procure você aprofundar mais seus conhecimentos, procure pesquisar sobre os militares que disseram não à ditadura militar, porque existe uma lacuna muito grande, né? E até uma injustiça em relação a eles, porque os livros didáticos pouco ou quase nada falam sobre eles. Ok? Então, os direitos democráticos foram devolvidos aos poucos à população. O general Geisel, pronuncia Geisel, porque ele tem ascendência alemã, o E tem som de A, né? Então, Geisel. Ele foi presidente de 74, 79. Quando ele assumiu, em 74, estava exatamente com 10 anos que os militares tinham sequestrado o poder no Brasil. Então, havia o quê? Havia um desgaste natural. Os caras estavam há 10 anos, aqueles que esperavam que as coisas iam melhorar, e não melhorou foi nada, pelo contrário, algumas situações foi piorar. Então o Geisel pega uma batata quente, assume a presidência da República no momento de desgaste, né, dos militares. Bom, o Brasil, nessa onda de abertura gradual, restabeleceu as relações com países comunistas, como por exemplo a União Soviética, a China, relações diplomáticas que tinham sido rompidas, né, na gestão anterior. Mas aconteceu também alguns atos bastante lamentáveis, né, como por exemplo a morte do jornalista Vladimir Herzog, né? O Vladimir Herzog, o cara foi convocado para prestar um depoimento. Chegou até a dizer para a esposa dele, olha, eu estou indo ali na delegacia, não, vou voltar logo, lógico, eu não fiz nada demais, né? Não tem por que me preocupar, né? Me aguarde. Nunca voltou. Né? Chegou a informação que ele tinha cometido suicídio. Mas olha que cinismo. O cara foi executado. Eu não coloquei aqui a imagem, porque é muito forte, mas se você tiver interesse em ver, pesquisa lá, depois da aula. Vladimir Herzog, né? A foto como é? Ele está sentado numa cadeira, uma corda amarrada no pescoço dele e amarrada assim numa janela. Não precisa nem ser perito para você concluir que o Vladimir Herzog, ele não cometeu suicídio, ele foi morto, foi executado covardemente, né? Bom, então acabou sendo divulgado, driblou a censura, né? Foi publicado, né? Vazou a morte do Vladimir Herzog, que gerou muitos protestos. As pessoas indo para as ruas denunciar o que tinha acontecido com o jornalista Vladimir Herzog, tá bom? Então, assim, o Geisel falava em abertura, né, retorno à democracia, mas foi no governo dele que o Herzog foi morto. Por quê? Porque vocês lembram, no início da aula, nós comentamos, né, que os militares eles tinham assim uma divisão. Os militares tidos como moderados, aqueles que eram contra, não eram muito a favor de tortura, de prisões e queriam voltar para os quartéis. E a linha dura era pesada mesmo, né? De forma muito descaradamente defendia a tortura, as execuções e tal, tá bom? Então, assim, mesmo que o Geisel publicamente falasse em abertura lenta, gradual e segura, retorno à democracia, mas, por outro lado, os militares da linha dura estavam agindo. Ao centro da imagem, o que vemos?
né, os dois últimos, novamente, os dois últimos presidentes, agora, é porque nessa anterior, deixa eu voltar um pouquinho, o Figueiredo está vestindo aí com um uniforme de general, já aqui não, ambos estão trajes civis, que é o paletó, gravata, né, sendo que o Geisel, que é esse senhor aqui, ele está transmitindo o poder para o Figueiredo. Figueiredo foi o último, então assim, o Geisel, ele é o penúltimo presidente da ditadura militar e o Figueiredo é o último, tá? Então tá aí, termina com esses dois, de uma sequência de 5 presidentes militares, nenhum deles eleito pela via direta. Bom, no governo Figueiredo, que vai de 79 a 85, surgem novas leis que favorecem a abertura política, como, por exemplo, a promulgação da lei de anistia. O que é isso, professor? Lei de anistia. O perdão a todos os perseguidos e perseguidores. Opa! Então, uma pausa para comentar. A lei de anistia, ela concedia perdão, como está colocado na sua tela, perdão a todos, aos perseguidos e aos perseguidores. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o militar que torturou, o militar que matou, vai ser também anistiado, né? Vai ser perdoado o crime dele. E aí cria uma situação bastante contraditória. Por quê? Porque uma coisa é você perdoar quem foi perseguido, né? E a outra é os perseguidores. Estou falando assim, perdoar, gente, não é na percepção religiosa que recomenda que todos perdoem, né? E de fato nós temos que perdoar mesmo, para o nosso bem, enfim. Mas a lei da anistia, o perdão no sentido jurídico, né? Não é no sentido religioso. No sentido jurídico, por quê? Porque o cara torturar, o cara matar, ele cometeu um crime, né? Então, deveria pagar por esse crime. Pela lei da anistia, não. Os perseguidores também serão anistiados. Aí o cara disse, mas teve aqueles que tiveram que ir para fora do país, tiveram que ir para o exílio, né? Tiveram que ir para o exílio e podem voltar para o Brasil? Não, agora eles podem. Ele foi perseguido, então ele pode. Então ele pode voltar para o Brasil, tá? Então, por força da lei de anistia. E aí, galera, eles retornam. Nós temos aí a volta dos exilados políticos. Então era uma festa nos aeroportos. Essas pessoas que tinham sido expulsas violentamente do país para tentar sobreviver, para não serem mortos. E não tinha naquela época, né, os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então, para quem estava lá na Inglaterra, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, não tinha como fazer uma videochamada pelo WhatsApp, né, não tinha como usar desses recursos tecnológicos na década de 60 do século XX. Então, eram cartas, e aí você até imagina que aquelas cartas que eles mandavam, com certeza elas eram abertas, né? Os militares liam para entender o conceito, o conteúdo, melhor dizendo, o que está escrito ali. Enfim, era esse o clima pesado daquele período, da ditadura civil-militar. Então, voltam os exilados políticos, se observa a maior tolerância em relação às manifestações populares. Estão lembrados daquelas imagens dos slides anteriores? As pessoas com o semblante tenso, né, preocupados com retaliações por parte dos militares, né, com agressões. Bom, a partir do governo do Figueiredo, observamos aí uma maior tolerância, né, em relação às manifestações públicas, manifestação popular, o povo estava na rua, cara, né? E também a revogação do AI-5. Professor, o que é esse AI-5? Ato Institucional número 5. Foi o pior deles, né? É bastante truculento. Suspendia, né, o direito ao habeas corpus, entendeu? Permitia prisões arbitrárias, sem mandato judicial, ampliava os poderes do presidente, era uma lástima. Então, esse AI-5, ele foi assinado pelo segundo presidente militar, o general Costa e Silva, ele foi cumprido à risca pelo Médici, que foi dos ditadores o pior, né, que morreu mais gente. Já no governo do Geisel já está em declínio, do Figueiredo ele foi revogar. Né? É o que acontece, né? A revogação é o retorno. Aqui, olha as mulheres, né? Se destacando já nessa época, nas manifestações, a faixa lá atrás, anistia ampla, geral e restrita. Mais uma vez, chamo sua atenção
para essa leitura, digamos assim, da imagem em relação às emoções que essa fotografia elas projetam, né? Eles estão reivindicando direitos, né? Não é esse o Brasil que eles querem, que eles desejam, que eles sonham, ok? Voltando ao texto, o processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas, esse é o assunto da aula de hoje, viu, galera? Nós não estamos falando especificamente da ditadura, nós estamos falando da redemocratização, que é a saída do período da ditadura militar e o retorno da democracia. Mas, enfim, é inevitável, né, nós tocarmos, né, nós comentarmos sobre a ditadura também. Então, vamos lá. A redemocratização compreendeu uma série de medidas que foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa, até culminar na eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar, tá bom? Essa eleição aí que o Collor foi eleito, em 1989, né? Então, galera, direitos e garantias individuais, liberdade de imprensa. A imprensa estava totalmente tolhida, né, castrada mesmo, né, por conta de que não pode, eles não permitiam, né, que qualquer matéria, qualquer artigo fosse impresso. Era para divulgar o que estava de bom, que estava tudo tranquilo, que o Brasil é um país lindo e maravilhoso, né? Esse processo, contudo, foi composto novamente de avanço e recuo dos militares. Ora, os militares davam sinais muito claros, inequívocos, né, de que iriam se retirar e voltar para os quartéis. Aí depois desandava tudo. Tá aí, ó. Olha a matéria do jornal, do Geisel. Regime do AI-5, o ato institucional número 5, acaba à meia-noite de hoje. Quais eram as características? Em relação ao texto, pessoal, olha, se o Elcimar puder ampliar só essa partezinha bem aqui, quando ele fala a partir da meia-noite, porque é a partir do dia seguinte. Olha o que está escrito. O brasileiro volta a ter o direito ao habeas corpus nos casos de crime político. Os mandatos parlamentares voltam a ser invioláveis. O executivo não pode mais cassá-los. O direito político torna-se permanente. O executivo não pode mais suspendê-los sem amparo judicial. O Congresso passa a funcionar por delegação popular. O executivo não pode mais colocá-lo em recesso. Galera, tudo isso que eu acabei de ler aconteceu no período ditatorial, na época, né, da ditadura militar. O habeas corpus, que é o direito, colocar o direito em liberdade. Colocar o direito. É o direito de colocar o corpo em liberdade. Habeas corpus, no velho e bom latim, habeas corpus. Tá? Então, durante a ditadura militar, o habeas corpus foi revogado. Que é isso que está colocado em letras maiores. Né? Depois do PDF você dá uma olhadinha, que é interessante. Isso aqui é um documento histórico, né? Então, aí você tem o quê? A distensão. Vamos pegando de empréstimo, até de outra ciência, né? Você pode falar da física, você tem uma distensão, distensão, né? Algo que estava tenso, né? A relação dos militares com os civis, muito tenso, e aos poucos vai tendo o quê? Uma flexibilidade, uma distensão. Nessa distensão é o retorno da democracia. Essa distensão é o quê? É a redemocratização. Então, o fim da censura prévia, nós já comentamos, aqui, aos shows, espetáculos e as publicações, revistas, livros, jornais, a revogação do ato institucional número 5, o retorno à existência de vários partidos, a garantia de ter vários partidos, que é o pluripartidarismo. E aí, a lei de anistia, que, lembrando, que não vai anistiar apenas os perseguidos, mas também os perseguidores. Olha aí a pichação, a baixa ditadura, fora ditadura. O cara fazia uma pichação dessa e tinha que sair correndo, né? Os militares vinham atrás. Apesar de representarem avanços no sentido de restaurarem, né, o sistema democrático, não é? A redemocratização, né? O retorno ao pluripartidarismo e a lei de anistia visavam também o benefício dos militares, tá certo? Não era só dos civis. Uma vez que a primeira dividiu a esquerda. Gente, agora ele está falando aqui respectivamente, né? Respectivamente, você veja só. Qual é a primeira? O pluripartidarismo.
A existência de vários partidos, pessoal, a ideia, o que era? Uns podiam olhar isso como, que legal, é democracia, né? Vários partidos. Mas já na percepção dos militares, o fato deles permitirem a existência de vários partidos era exatamente para enfraquecer a oposição, diluir, né, a força deles. É como está colocado, acabou dividindo a esquerda, não só a esquerda, dividiu os adversários, melhor dizendo. Dividiu os adversários dos militares. E a segunda, qual é a segunda? A segunda é que a lei de anistia promoveu o perdão dos agentes que cometeram crimes contra os direitos humanos durante a ditadura militar. Então, aquele militar que torturou, que matou, ele também foi anistiado. Ele também não teve que pagar pelos seus crimes, tá bom? Essa a informação. É um outro lado, vamos dizer assim, do pluripartidarismo da lei de anistia. Compreenderam? Qual é um lado do pluripartidarismo? A redemocratização. Qual é o outro lado? É o enfraquecimento da oposição. Você está entendendo? É esse outro lado que os militares estão de olho. Queriam fragilizar, né, a oposição. Por outro lado, a lei de anistia. A lei de anistia vai permitir que brasileiros que estão fora retornem? Vai. A lei de anistia vai dizer que aquele militante de um movimento de esquerda que participou de um assalto a um banco, né, para dividir esse recurso com aqueles que estavam desempregados, que foram punidos, o cara trabalhava no Banco do Brasil, por exemplo, e foi demitido porque estava participando de reuniões e tal. Então, isso por um lado, sim, o cara foi anistiado, mas, por outro lado, anistiou também os torturadores. E o partido político? Veja bem, porque eu estou falando aqui, você pode estar imaginando, professor, mas nem sempre foi assim no Brasil, nem sempre teve essa quantidade enorme de partidos, nem sempre, né? Na época da ditadura civil militar, eram apenas 2 partidos, a Arena, que era o partido que fazia a defesa do governo, e o MDB, que fazia a oposição, tá legal? Agora, com nesse contexto de redemocratização, aconteceu o retorno ao pluripartidarismo. O MDB virou PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena virou Partido Democrático Social, o PDS, tá bom? E nessa mesma toada, novos partidos foram criados, como o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido Popular, PP, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Outros partidos que você conhece, que não estão nessa relação bem aí, é porque já surgiram depois, né? Porque aí você tem o quê? Você tem 6 partidos, né? O MDB, o PDS, o PTB, o PDT, o PP e o PT. Agora, com a redemocratização, nós temos a possibilidade, acabou acontecendo, do surgimento de novos partidos, né? Nesse contexto, meus queridos, o povo, sem votar para presidente e insatisfeito com os militares, o povo passou a exigir o retorno do direito deles votarem para presidente da República. É nesse contexto que um deputado federal chamado Dante de Oliveira, ele propôs uma emenda àquela Constituição de 46, para que fosse restabelecida as eleições diretas. O povo sair da sua casinha e, com a sua consciência livre, votar em alguém, tá? Então, mas, para que isso acontecesse, o que vai acontecer esse ano, foi preciso, né, o povo ir para as ruas. Olha a manifestação, direta já, né? E aí, interessante que, na outra aula, o aluno comentou assim, professor, então essa foto é colorida, as anteriores é preto e branco. De fato, as máquinas fotográficas, né, que conseguiam obter essas fotos coloridas, vão surgindo o quê? No final da década de 70, começo de 80, antes tudo era preto e branco mesmo, coisa que você não está muito acostumado, né? Já nessa modernidade de hoje. E aí está aí o movimento pela direta já. O que é isso? É o povo querendo eleger pela via direta e já, não é amanhã, não é depois não, Andressa, é já, né? O retorno das eleições para presidente sendo da forma direta e não indireta.
Essa foi uma das maiores manifestações que o Brasil já viu, enchendo todas as ruas. Né? A galera estava bem conectada naquela época, bem determinada, né? A emenda constitucional das diretas já não passou, tá legal? Os militares atuaram prontamente, pressionando os deputados, né? Mas a maioria votou, né, para que não houvesse a eleição direta, que permanecesse somente os deputados votando. Contudo, veja bem, deixou o recado e a esperança. Recado como? Olha, o povo quer votar para presidente. Já cansou, já abusou de tantos militares. E a esperança? Não, um dia isso vai acontecer. Após a ditadura militar, Tancredo Neves foi escolhido de forma indireta, mas ele adoeceu e faleceu. Ou seja, em 89, o que é que acontece? Não, perdão, 85, nós estamos aqui em 85, né? Em 85, o Tancredo foi eleito não pela via direta, mas também pela forma indireta. Mas o que acontece? Ele faleceu, e aí quem vai assumir é o vice. Você já imaginou, num regime democrático, num regime ditatorial, alguém olhando para essa informação, como é que é? O vice-presidente faleceu, né? Então, já começaria a se articular para alguém assumir o poder, né? Nesse caso, você está vendo na foto, do lado da esquerda, o presidente José Sarney, bem aqui do nosso vizinho, estado do Maranhão, e do outro lado, Tancredo Neves. Lembra que Tancredo foi eleito presidente e o José Sarney o vice, tá? O José Sarney o vice. Isso era essa imagem, pessoal. E é que a gente vai treinando a vista, né? Olhando lá para trás, quem que está ali no quadro? O presidente general João Batista Figueiredo. Como se olhasse tudo aquilo. Ao redor você está vendo mais civis. Nas imagens anteriores, não é interessante? Aparecia muitos militares fardados, né? Ditadura militar. Agora, na redemocratização, não. Você vê ali quando muito você procura um militar, encontra na parede o general Figueiredo. Tá ok? Vamos em frente. Vamos em frente no tempinho que ainda nos resta. Quem é esse cara? Esse senhor que até faleceu, Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais agentes de tortura na ditadura militar. Olha, vários depoimentos de pessoas que foram torturadas, humilhadas, constrangidas por este coronel Ustra. Então, é uma face muito cruel da ditadura militar, é essa, tá? No processo de redemocratização do Brasil, ocorreram diversas negociações entre a oposição e os militares. Pois é, os militares temerosos de terem que pagar pelos seus crimes. Aqueles maus militares, não são os maus militares que nós estamos falando. Né? No final, ao término do processo, muitos dos crimes cometidos pelos soldados, capitães e generais mantiveram-se encoberto ou até mesmo perdoado. Este Ustra é um deles, que não pagou pelos crimes que ele cometeu. Tudo isso comprovado, gente, tudo isso documentado, né? Ele já faleceu, né? E se ele tiver de pagar, não vai ser mais neste plano terreno, não, vai ser em outro plano, né? Pelos crimes que ele cometeu, e daquela justiça que ninguém escapa. E aí, meus queridos, de duas uma, ou foram encobertos ou perdoados. Na época, aqueles bons militares, eles questionavam algumas ordens que eles recebiam. Porque na vida militar, por conta da hierarquia, por conta da disciplina, o que se espera é que as ordens que são emanadas por patentes superiores sejam cumpridas, né? Mas isso aconteceu. Olha a Constituição de 88, um dos mais notáveis, da redemocratização. No artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então está aí. Estas são as características de um regime democrático. Por isso que a Constituição de 88
ela está inserida nesse processo de redemocratização. Nas primeiras eleições que houve, o candidato Fernando Collor de Mello foi eleito, né, em 89. Não vai ficar muito tempo, porque ele vai ser afastado, caso de corrupção, o impeachment do Collor. Aquela foto anterior é pela eleição direta para presidente, né, direta já. Já essa outra manifestação é pela expulsão, né, pelo afastamento da presidência do Fernando Collor. Foi montado no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, com uma proteção mais pedagógica mesmo, e de denunciar esses crimes que foram cometidos naquela época. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula sobre redemocratização, tá certo? Espero que tenha ampliado seus conhecimentos. Um forte abraço e até a próxima aula.